Bem, estamos no Palácio da Ega, que é onde se localiza o Arquivo Histórico Ultramarino. Agradecemos muito a possibilidade de estarmos aqui à doutora Ana Canas, Delgado Martins, que é doutora em Arquivística pela Universidade de Londres e licenciada e mestre em História pela Universidade de Lisboa. Doutora Ana Canas, eu gostaria de começar por lhe pedir que nos dissesse o que é o Arquivo Histórico Ultramarino, brevemente qual é a sua história e quais os conjuntos documentais, os núcleos ou fundos ou coleções que constituem esta casa. O Arquivo Histórico Ultramarino, atualmente, é um serviço dependente da Direção-Geral do Livro e dos Arquivos das Bibliotecas, desde agosto de 2015, mas foi criado em 1931, dependente do então, Ministério das Colónias, para agregar a documentação colonial, sobretudo a administração central, sediada em Lisboa, que estava dispersa um pouco, enfim, por vários locais em Lisboa, para a salvaguardar. Os principais núcleos, fundos, enfim, coleções do Arquivo Histórico Ultramarino são o Fundo do Conselho Ultramarino, de finais do século XVI até cerca de 1833-1834, o Fundo de Arquivo da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, compreendendo os vários serviços, os vários organismos e órgãos que constituíram essa Secretaria de Estado, mais ou menos até ao período da implantação da República, em 1910, e o Fundo de Arquivo, o Grande Fundo de Arquivo do Ministério das Colónias, Ministério do Ultramar, até 1974-75, no fundo até à extinção do Ministério do Ultramar, depois do 25 de abril de 1974. Há ainda outras coleções, como as coleções, grande coleção de fotografia, coleção de iconografia, coleção de cartografia e fundos como uma parte do arquivo do Banco Nacional Ultramarino. Está ainda no Arquivo Histórico Ultramarino um fundo de proveniência privada, Francisco Manter, em articulação com a Universidade de Lisboa, e depois há pequenos, enfim, conjuntos documentais que não irei agora discriminar. Enquanto estava a falar, eu estava a lembrar que existe um certo parentesco, digamos assim, entre a documentação que está representada nesta sala, que é a Sala Brasil, enfim, que se espalha por outras salas do arquivo, e o conjunto histórico do Arquivo Central da Marinha, por exemplo. Não sei se nos quer falar, enfim, brevemente sobre o assunto. Tentar. É verdade, enfim, o que nós vemos aqui, assim, sobretudo a grande secção relacionada com o Brasil e as suas respectivas séries do Fundo de Arquivo do Conselho Ultramarino. Noutras salas, como disse, estão séries organizadas geograficamente desse mesmo fundo para a África, para Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné, para Timor, para Macau, para a Índia, enfim, um conjunto muito importante. Mas esta documentação, como do Fundo do Conselho Ultramarino tem pelo menos duas proveniências de arquivos, o próprio Conselho Ultramarino e a Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar até 1833-34, como havia uma articulação entre as funções ligadas à Marinha, à repartição da Marinha, e as funções ligadas aos domínios ultramarinos, é verdade que há documentação mais relacionada com a Marinha, que esteve até, enfim, chegou a estar aqui no Arquivo Histórico Ultramarino e que atualmente está no Arquivo da Marinha, que aliás é aqui perto, na zona da Junqueira. Isso acontece sobretudo com esse arquivo. Há outras complementaridades entre o Fundo de Arquivo do Conselho Ultramarino, nomeadamente com os arquivos das anteriores colónias portuguesas, desde, enfim, o Brasil, para o Arquivo Nacional que está no Rio, Angola, Macau, Cabo Verde, São Tomé, enfim, também Guiné menos, porque infelizmente muita da documentação não foi preservada, e Timor de alguma maneira, e no arquivo histórico no anterior arquivo histórico de Goa,
na Índia. Portanto, há um cruzamento que é indispensável conhecer em termos de circuitos de informação e documentação. Voltando outra vez a referir esta sala e o que ela tem, e começando a pensar mais especificamente no tema geral do projeto que nos traz aqui hoje, eu estava a lembrar que, enfim, aqui nesta sala existe muita documentação, por exemplo, relativa a revoltas fiscais, a revoltas de escravos, enfim, o célebre quilombo dos Palmares, enfim, essa documentação ao longo dos anos tem vindo a ser trabalhada, resultou em muitos trabalhos, alguns clássicos, mas é provável que haja documentação relativa ao Brasil e outras partes dos domínios portugueses que ainda não tenha sido trabalhada sob esse ponto de vista da resistência dos povos. E gostaria de lhe perguntar se por acaso lhe ocorre alguma coisa a esse respeito, eventualmente alguma sugestão de pesquisa, enfim, não sei por acaso se... Em relação, enfim, sugestões de pesquisa dependem da perspectiva com que se aborda de facto a documentação, até o próprio documento pode ser abordado de várias maneiras, para além dos conflitos evidenciados ou registados nessa documentação, que são talvez os mais estudados, porventura aspectos como designações de nomes próprios locais, topónimos, referências a tradições culturais, religiosas, cotidianas dos vários povos, enfim, que habitavam todos esses territórios, vêm muitas vezes, direta ou indiretamente, referenciadas, sobretudo em anexos dos ofícios, que geralmente são mais, ofícios e outro tipo de documentos, que geralmente são mais secos e que eram enviados das anteriores colónias portuguesas para Lisboa, para apreciação, seja pelo Conselho de Ultramar, seja pela Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar e, em última análise, pelo rei, pelos seus conselheiros. Há, em muitos desses anexos, isso por vezes não é percepcionado porque eles estão separados, por várias circunstâncias, foram separados dos documentos principais, e é necessário muitas vezes ver várias séries, consultar várias séries, no caso do Brasil várias capitanias, e cruzar até com a informação, enfim, de outras anteriores colónias, por exemplo, entre o Brasil e Angola, que existia uma estreita relação, até porque as pessoas circulavam por esses espaços. E é preciso recolher e tentar verificar onde é que está todo o processo, enfim, documental relativo a um determinado assunto. Eu tive o privilégio de trabalhar no projeto Resgate já numa fase final, durante alguns meses, e, enfim, fiquei com uma ideia um pouco, creio, mais completa dos passos que é necessário dar para, por vezes, encontrar toda a documentação que diz respeito a um tema que foi tratado numa mesma altura pelos diferentes órgãos da administração central. E também fiquei com uma ideia do cuidado que havia na equipa do resgate e na equipa, enfim, de técnicos aqui do arquivo, para fazerem uma descrição da documentação de acordo, tanto quanto possível, com o vocabulário, com os termos usados na altura. É esse tipo de cuidado que se vai mantendo até hoje e até que ponto é que é necessário ter isso em mente quando se fazem buscas nos instrumentos de descrição existentes? Esse é um aspecto de facto importante, é um aspecto que muitas vezes está em debate, inclusive entre os arquivistas, mas houve a opção, e tem havido a opção no Arquivo Histórico Ultramarinho, de manter muito do vocabulário de época. E isto porquê? Porque, por vezes, não se domina totalmente o conceito a que ele se reporta e, portanto, na dúvida, traduzir para um conceito de hoje é mais prudente manter. Isso não invalida que não se possa fazer a posteriori uma indexação
com termos atuais, com, enfim, perguntas atuais, mas é de facto essa manutenção que o utilizador, sobretudo o utilizador que não conhece ainda, enfim, bem o período ou bem a documentação, deve ter em conta e tentar ver, por exemplo, para o caso das revoltas, termos como sublevação, levantamento, revolta, descida de, um termo que há pouco vimos num documento, a descida de índios significava, enfim, por vezes um ataque ou não a uma população. Termos como que nós poderíamos questionar para hoje. Altercação. Exato, indígena, que é um termo que pode ser, enfim, questionado, mas que é utilizado na época e que convém manter. O termo que referiu, a aldeia, aldeamento, quilombo, palmar, procurar percepcionar a linguagem e aproximar-nos da linguagem da época, para podermos encontrar informação que eventualmente possa interessar, neste caso, em relação enfim, à resistência passiva ou ativa das populações. E já agora, aproveitando de alguma forma essa preocupação de como é que se busca a informação, gostaria que nos falasse um pouco dos conjuntos de instrumentos de descrição que existem. Quer dizer, não só aqueles mais tradicionais, os mais antigos, ainda em forma de, enfim, relatório ou talvez até em fascículos, e depois os primeiros catálogos, o projeto Resgate, e os instrumentos digitais que hoje existem à disposição? Pois, enfim, o esforço tem sido, de facto, em disponibilizar instrumentos, alguns anteriores e outros que têm sido feitos nos últimos anos, instrumentos de acesso, instrumentos de descrição, na base de dados arquivística do Arquivo Histórico Ultramarino, que é a mesma base da Direção-Geral do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas, colocá-los em termos de base de dados, mas também, e isso reforçou-se no período, enfim, neste período mais recente de prevenção e de confinamento devido à pandemia, mas também acelerar, por vezes em sacrifício de uma certa qualidade, mas acelerar a digitalização de alguns instrumentos em PDF, que se têm colocado no site. Alguns deles já estavam no site do próprio Arquivo Histórico Ultramarino, alguns anteriores já estavam num repositório digital, o ACTD, quando o arquivo dependia do Instituto de Investigação Científica Tropical, mas a filosofia tem sido esta, mesmo não estando revistos devidamente, com falhas, são instrumentos que se utilizam internamente, que os arquivistas e os técnicos utilizam para disponibilizar informação ao leitor ou ao utilizador quando ele vem aqui, ou quando vinha ao Arquivo Histórico Ultramarino. Portanto, preferiu-se, enfim, referindo a esses limites, preferiu-se começar a disponibilizá-los quando não há possibilidade, não há recursos para os colocar imediatamente na base de dados. Isso implica, enfim, um processo de conversão informático, que não é super complicado, mas que é trabalhoso, e tem-se optado por isso. Em relação ao Fundo de Arquivo do Conselho Ultramarino, nos últimos anos, talvez nos últimos 15 anos, além da documentação do Brasil, do projeto de resgate anterior e da série Reino, no qual esteve envolvida e que é, enfim, desse período, as séries de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe foram, no essencial, descritas e foram disponibilizados instrumentos parcelares. Eu digo parcelares porque há um trabalho, esse sim, que é necessário fazer, de revisão, de confrontamento de cotas, e que está a ser feito para disponibilizar o que falta em termos de instrumentos de descrição que tinham sido, enfim, avançados através de projetos geralmente financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, em parceria com outras instituições e com arquivos congéneres do espaço, enfim, atlântico.
E também se fez uma disponibilização muito parcelar da série Moçambique, da descrição da série Moçambique, feita aqui, enfim, há algum tempo, mas falta completar. E há Macau e Timor, foi dos casos de PDFs disponibilizados agora recentemente. E há, enfim, um projeto que vamos ver como é que, enfim, ocorrerá nestes tempos um pouco mais estranhos, se poderá avançar ou não, em parceria, ao qual o arquivo está ligado, relacionado com a imensa série de documentação avulsa da Índia, que é de uma extraordinária riqueza, porque abrange desde Moçambique até, apesar de tudo, até ainda espaços como Timor, enfim, como Macau. E que a última volta que recebeu, se eu não estou enganado, a última volta significativa foi há cerca de 110 anos. Sim, houve ainda já, enfim, já depois já depois de 1931, houve ainda uma ordenação inicial cronológica com todas as falhas que isso possa ter, porque nem sempre a documentação era organizada na sua origem só cronologicamente. Do século XVII, enfim, ainda, as caixas ainda estão mais ou menos organizadas, mas de facto não se avançou e é uma das prioridades, porque é uma documentação, enfim, solicitada e que nem sempre não se pode dar a resposta devida. O utilizador tem de ver várias caixas para chegar ao documento que pretende. Sem falar de uma documentação que já não é do Fundo de Arquivo do Conselho Ultramarino, mas que ainda abrange o período, enfim, do projeto Resistance até 1850, que é uma parte da documentação da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, que também não está devidamente tratada, a não ser no que se refere à parte das obras públicas, porque houve projetos em parceria com universidades que permitiram fazer esse tratamento e essa descrição. E o Arquivo Estado Ultramarino também é depositário da Filmoteca Ultramarina. Exato, que, enfim, sobre a qual recorrentemente se fala. Porquê? Há pouco nós falámos da complementariedade que existia no caso do Fundo de Arquivo do Conselho do Ultramarino com a documentação que está na Marinha e que está nos arquivos dos anteriores espaços sob a administração portuguesa, com caráter de colónia ou outro. E no caso da Índia, um caso flagrante é o Arquivo Histórico de Goa, que hoje tem outra designação. Essa documentação, uma parte significativa dessa documentação do período do Fundo do Conselho do Ultramarino foi microfilmada nos anos 50, enfim, e deu origem a uma parte significativa da Filmoteca Ultramarina Portuguesa, criada em 52 e coordenada pelo Padre António da Silva Rego, com colaboração, enfim, ao nível técnico também do Arquivo Histórico Ultramarino, e ela encontra-se aqui. No total não chega a meio milhão de exposições de imagens. Está diagnosticada em termos de estado de conservação por um projeto anterior de 2013-2014 de conservação de uma colega da área da conservação, no qual se colaborou, e a área da história também, mas não pode ser disponibilizado porque não existe duplicado e tem que ser digitalizado. E o que acontece é que, existindo instrumentos de acesso com todos os limites, como é o boletim da Filmoteca Ultramarina, disponibilizado agora pelos CIDEUs da Universidade de Évora, nós não podemos disponibilizar essas imagens de documentação que, na origem, no caso de Goa, muitas vezes já não existe por razões ambientais e de conservação, deteriorou-se. Portanto, essa é uma prioridade também para nós e procuramos sempre parcerias para, enfim, em fases divididas, poder vir a digitalizar essa filmoteca. É uma precisidade. Só uma última pergunta, que eu acho que mais ou menos se impõe, tendo aqui a possibilidade de falar consigo neste local, num momento em que vai sendo cada vez mais difícil as pessoas deslocarem-se para um lado para o outro, mas enfim, outros tempos virão. E o que eu lhe gostaria de perguntar é quais são as vantagens em termos de instrumentos de descrição
de que um investigador pode usufruir aqui no local e que dificilmente poderá, enfim, conhecer, dificilmente poderá ter fora daqui, enfim, à distância. Neste preciso momento, em relação ao fundo, falando do Fundo de Arquivo do Conselho Ultramarino, sobretudo, que será a base essencial para esse projeto, eu neste momento os instrumentos são no essencial os mesmos, mas a verdade que neste momento é extremamente difícil. Há a consulta presencial, mas é limitada, enfim, a pré-agendamento, enfim, com as condições todas normais de prevenção de contacto e distância, e com um limite muito mais reduzido de leitores em simultâneo. Mas é verdade que nós tentamos substituir isso até pelo telefone para tirar dúvidas. É verdade que o puzzle de instrumentos que existem, mesmo em relação ao Fundo de Arquivo do Conselho Ultramarino, seja na base de dados, seja no repositório digital, seja no site, torna mais fácil para o leitor percepcionar, enfim, como utilizar melhor esses instrumentos se falar com um técnico. E isso muitas vezes, pelo mail, pode não ser suficiente. Tem-se tentado, com mails mais detalhados, com telefonemas, tem-se tentado colmatar. Mas não substitui, em alguns casos, e para pesquisas talvez mais aprofundadas, para leitores que ainda não conhecem muito bem a documentação, não é linear a consulta à distância. Faz-se um esforço e cada vez terá que ser mais feito, tem que se apostar em mais recursos a esse nível, nesse sentido, recursos humanos e recursos, enfim, sobretudo recursos humanos talvez para avançar até na digitalização, mas é este um bocadinho o limite da consulta à distância, até porque as perguntas surgem à medida que o utilizador vai vendo ou vai explorando e não tem ali a resposta ou o apoio do técnico que poderá ter na sala de leitura ou na referência. Muito bem. Doutora Ana de Guimarães, muito obrigado.